É preciso se reinventar. Dicas para educação no lar. Ensino em casa. Qual o limite da cobrança com o estudo nesse momento de isolamento? Vocês já pararam para pensar que nós estamos vivendo num momento difícil, de pandemia, de luto? Esse é o motivo da minha gravação. Meu nome é Kátia Rumbosperge, sou psicopedagoga, pedagoga também, tenho outras formações que não cabe eu falar aqui agora. E antes de começar, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, se gostarem, comentem, curtam, e assim você ajuda no meu canal. Obrigado por você estar aqui assistindo esse conteúdo que foi feito com muito amor e carinho. Então vamos lá, não vamos demorar muito. Tá. Primeira coisa que eu vou falar com vocês sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente refere mais detalhada a questão dos deveres parentais. Abre aspas. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse deste, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Daí, à primeira vista, é importante se considerar que cabe a responsabilidade direta quanto aos filhos, até porque são seus dependentes. Não podemos esquecer desse detalhe. Nossos filhos são os nossos dependentes. E cabe a nós, pais, tutores, a responsabilidade por educar, seja pelo método EAD ou homeschooling. Entretanto, não se pode, com isto, simplesmente lavar as mãos e atribuir a culpa de tudo para fatores fora do ambiente familiar. Não podemos mais estar no tempo de terceirizar a educação para o outro. Não cumpre o papel de educar os avós, tios e escola. Eles podem ajudar, podem orientar, mas é o seu núcleo familiar que vai orientar. Cabe, agora é uma história cultural, é familiar, cabe à família ter uma comunicação mais assertiva diante desse processo de educação. Então, é necessário ter um diálogo para que seja fundamental vocês saberem mediar esse conflito e delegar esse trabalho para vocês e não para o outro, ok? Então, o poder da família é um exercício de cidadania. É mais que um dever que um poder. Elucidando melhor, argumenta-se que os pais têm o encargo inerente à construção da democracia, pois o sucesso ou fracasso social de nossos pupilos depende das orientações recebidas, onde bem e o mal são dois polos que se repelem e se atraem, concomitantemente a depender em grande parte dos exemplos que tem para seguir. Essa parte aqui, entre aspas, que eu não coloquei, não faz parte do meu conteúdo. Alguém escreveu e eu copiei, colei e não consegui saber quem foi. Antes de começar, eu quero dizer para vocês, eu não tenho a verdade absoluta, cada família tem sua configuração de ensino, tem sua cultura e cabe aos pais delegar essa responsabilidade entre eles, tá bom? E aí nós continuamos aqui. Isso complementa e contribui na formação da identidade, sendo algo que todos precisam para não viver às margens da sociedade. Tão qual que nos ordenamentos jurídicos a sociedade tenta buscar formas de lapidar essa convivência afetiva como configuração de educar para a vida e preservar a dignidade, garantindo os direitos e os deveres com base nos valores morais e o bom costume. Quem escreveu isso foi Vinícius Vieira. Peguei na internet, copiei e colei. Então, cabe aos pais toda essa educação. Não cabe terceirizá-las. Lógico que você pode pedir orientação, é lógico que não é um processo rígido, é um processo flexível, maleável, para que vocês possam caminhar junto nesse conhecimento. Esse é o momento de isolamento social, de caos social, e aí a família ela está precisando se unir. Nós estamos vivendo no luto coletivo, as crianças estão sentindo, é uma interseção.
entre escola e pais. No meio está a criança. E aí o que acontece? A criança e o adolescente, eles se sentem confusos com essa situação. Então, nós precisamos entender esse contexto atual. Eu gosto muito, e eu procurei na internet, porque eu também gosto de filosofia, eu só não estudei, mas eu leio muito, até porque na formação em psicanálise, você entra dentro da filosofia para conhecer pensamentos. Então, eu coloquei aqui, entre aspas, procura limpar a vasilha antes de lançar nela, seja o que for. Quer dizer, antes de pregar a virtude, reforma os teus costumes. Então, aquela história da síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, acabou. Deleta. A vida é outra. Nós estamos em outra era, tá bom? Se não tem, abre aspas, se não tens vontade de ser frustrado, jamais em teus desejos, não desejes senão aquilo que depende de ti. Outra, abre aspas aqui, é necessário coragem para mudar o mundo, mas também coragem para aceitar o que não pode ser mudado. Pode ser mudado nesse momento? Não. Então, nós precisamos ter coragem de enfrentar essa situação com menos ansiedade possível, sem medo, evitando a síndrome do pânico, porque você vai adoecer seu filho. Então, quando eu me afeto, eu afeto todos. Não há crescimento, desenvolvimento e mudança sem a expansão da consciência das pessoas. Então, precisamos estar conscientes nesse momento e entender que é um momento especial, não vai durar por muito tempo. Nós não sabemos até quando, mas sabemos que isso não vai durar. Pode ser que dure 1 ano, 2 anos, menos até, mas é um momento que você precisa estar consciente de si mesmo e consciente que existe uma pessoa que depende do seu emocional para crescer uma pessoa sadia, com qualidade de vida. A palavra-chave para isso é equilíbrio. É preciso desconstruir a ideia de ensino que se resume a criança e adolescente sentado na mesa com lápis na mão e um caderno. Então, o que acontece? Hoje, a educação ela está sendo online e remota, porque o conteúdo já vem pronto, o planejamento já está pronto, encaminha para a internet, seu filho estuda. E o homeschooling, a educação domiciliar, os pais são responsáveis pelo saber acadêmico. Tenho percebido que quem já pratica o homeschooling não está sofrendo com conflitos, a não ser por essa pandemia, mas na área da educação, não. Na distribuição de conhecimento, não. Mas quem está agora no EAD, que não estava acostumado com a família em casa, está havendo sim um conflito. Mas isso é normal. Agora, a escola, professores e famílias precisam entrar numa boa comunicação, uma flexibilidade para lidar com o novo. O que acontece? Nós entramos numa zona de conforto como terceirizão. Olha só como é que era antigamente. Deixa eu pegar um lapisinho aqui. Deixa eu pegar maior aqui. Antigamente, nós estávamos na era da pedra. Depois aqui, ó, a caneta de pena. Entramos na máquina de escrever. Um computador. Aí veio esse computador de mesa. E agora um telefone, um tablet. Então, olha como é que foi passando. E as coisas aconteceram tão rápido que você não viu. Então, hoje, você não se adapta mais. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu preciso de um lápis aqui. Ah, tá aqui. Hoje, eu saio daqui para cá, dificilmente eu vou voltar, dificilmente eu vou retornar, dificilmente eu vou retornar para a máquina, para esse computador e retornar para isso aqui. Por quê? O mundo mudou. Então, se o mundo mudou, por que nós temos que lembrar o passado? Se lembrarmos o passado, é só por uma mera assim, coincidência ou uma reflexão. Por quê? Se alguém dirige que está me assistindo, eu creio que muita gente hoje tem o controle da direção de um veículo. O que nós temos? Os retrovisores. E o que você faz? Você
dirige olhando o tempo todo para trás? Não, você dirige olhando para frente. Para trás só para você cortar, ultrapassar, ver o que está acontecendo, mas o seu olhar ele volta muito rápido para frente. Então, por que ficar preso aqui? Por que ficar preso a esse mundo? Por que ficar preso a esse mundo? Então, nós estamos aqui. Então, por que eu tenho que lembrar que no meu passado era assim? Não tem mais, não cabe mais essa ideologia, esse costume, essa tradição, esse legado, esse mito. Acabou. Então, vamos daqui para frente, porque não dá mais para voltarmos. Se você está preso a esse costume cultural, talvez você esteja precisando de uma avaliação, uma terapia, para sair desse lugar, encontrar um novo lugar na sua vida. Mas não cabe aqui fazer terapia, enfim, ensino. Então, nós saímos da era agrícola, a era industrial, a era digital, a era da informação, a era dos relacionamentos e na era da comunicação. Então, hoje, se você está passando sufoco com seu filho dentro de casa, sua filha, nesse momento do EAD, a melhor forma de você resolver esse conflito é se comunicando com os educadores, com os diretores da escola e dizendo, não dá, não está dando. Num vídeo anterior que eu fiz, eu li uma carta de uma psicóloga falando que ela não estava dando conta, ela já estava ficando estressada. E o que ela fez? Ela rasgou aquele conteúdo todo do filho e trancou a matrícula e vai, ano que vem, em 2021, matricular o filho. Porque o que adianta esse conflito todo que nós estamos vivendo se não está havendo aprendizado? Porque o luto, ele está aí. Então, eu vou ler aqui para você o que é um luto, para que não haja erro. O que é um luto? É um sentimento de pesar, de dor, de mágoa, pela perda de alguém muito importante ou algo significativo para a nossa vida. No caso de perda por morte de ente querido, perda pela pátria, perda da liberdade, de um sonho, de ideais, perda de interesse pelo mundo exterior, perda de interesse pela família, pela pessoa amada, pelos filhos, perda total de autoestima, o congelamento das emoções. A dor, ela vem acompanhada de aflição e de moral, que pode provocar uma verdadeira reação depressiva, necessitando um trabalho terapêutico, analítico, de preferência dito trabalho de luto, segundo Freud, para haver uma superação. Então, nós estamos vivendo agora um momento de luto. A escola, ela precisa perceber isso. Por quê? Quando ela encaminha um conteúdo online, a escola precisa saber que essa família está em crise. Crise psicológica, crise emocional, crise do luto. Ainda temos algumas agravantes, que são as crianças que têm TDAH, o pai também tem, mãe também pode ter. E o que fazer? Reestruturar, ressignificar essa história. Não cabe agora um planejamento escolar. Essa é uma visão de uma pessoa que trabalha com criança, adolescente, adultos, que tem suas dificuldades. Então, eu tenho percebido isso e tenho recebido mensagem de socorro, de aflito. Eu falo, conversa com a escola. Se não der, tranca a matrícula, deixa para o ano que vem. Não está dando conta. A dor está sendo coletiva, ela não está sendo somente individual. Então, parem para pensar nisso, professores, escolas, pais também. Tenha uma comunicação efetiva com a sua escola. Então, olha só. Antigamente era a sociedade caça e coleta, aí veio a parte técnica, sociedade agrícola, energia, sociedade industrial e a sociedade em rede. Quer dizer, era caça, o homem caçava e a mulher fazia. A sociedade agrícola, as pessoas plantavam para comer. Na industrial, era robotizado. Nós ainda carregamos em nossas instituições públicas e particulares essa sociedade industrial, porque era por repetição, assim, mecânico. Eu faço, vai rolando aquela máquina, todo mundo fazendo por fazer. E as escolas praticamente assim, com aquelas cadeiras uma atrás da outra. Então, hoje, nós temos que pensar uma nova maneira de ensino.
Nós estamos na sociedade de rede, da tecnologia. Podemos usar essa ideia, essa estrutura, essa ferramenta para trabalhar, como eu tenho dito, como eu fiz uma live hoje. O que está acontecendo? É o coronavírus? É essa doença Covid? Vamos trabalhar, então, dentro desse conhecimento. Vamos trabalhar a geografia sobre o Covid, a matemática, a geografia, mobilidade urbana. Tem muitos valores, a física, a química, dentro desse coronavírus, porque uma criança ela pode brincar de massinha para aprender o que é o coronavírus, como é essa doença. Os pais vão ensinar, e assim por diante. Então, existem meios educacionais, conceitos que você pode mudar, não ficar presa a conteúdo que não vão aprender. Realmente, as crianças estão em conflitos, os pais estão em conflitos, porque ninguém estava preparado para o que está acontecendo nesse momento. Aprender conteúdo agora não está dando. Algumas pessoas conseguem, mas eu tenho recebido uma grande maioria no meu WhatsApp, que é tão pequeno, então está tomando conta do meu aparelho, está até surtando meu aparelho. Ele está piscando, ele nem funciona mais direito. Outra coisa interessante, a Unesco, ela acredita que para transformar o mundo são necessários 4 pilares. Eu também gosto muito dos 4 pilares internacionais da educação, que é o aprender a fazer, aprender a ser, conhecer e conviver. Dentro disso, você consegue criar estratégias, oportunidades, construir histórias com a sua criança e trabalhar a inteligência emocional, inteligência afetiva, os relacionamentos. Então, você consegue, dentro disso, desenvolver no ser humano, na criança, no adolescente, ou em você mesmo, essa estratégia. Então, aqui, ó, vamos só soltar aqui. Aprender a ser o que é? Para um desenvolvimento saudável, a criança, eu coloco o adolescente, o adulto, o idoso, precisa aprender a ser quem ela é e entender seus comportamentos saudáveis e os que precisam ser melhorados. Nós encontramos adultos que ainda não sabem quem são. Se eu fizer uma pergunta, quem é você? A pessoa vai parar. Ela não vai saber responder. Agora, você imagina uma criança, adolescente, um jovem. Quem sou eu? Primeiramente, eu preciso me conhecer. Eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não sei. Então, é para você pensar. O aprender a conviver é melhor. Quando você sabe quem você é, a sua convivência é melhor. Quando você sabe quem é você, você aprende a conhecer e aprende a fazer. Então, são necessários esses 4 fatores. O aprender a ser, eu sempre coloco isso em primeiro lugar. Depois, conhecer. Depois, conviver para fazer. Eu preciso ter esse entendimento. Então, muitas pessoas me perguntaram, o que nós estamos vivendo hoje é o homeschooling ou o EAD? Não é o homeschooling. Não é o ensino domiciliar. O homeschooling é os pais sendo responsáveis pelos filhos, pelo saber acadêmico. Isso é uma outra vertente que eu não vou comentar aqui. O EAD não. O EAD é o ensino remoto pelo computador. Aí me perguntar, nós estamos de férias? Não, não é sinônimo de férias. Pais e tutores apreensivos com o fracasso de conteúdos no período sem aulas que leva a bandeira da rotina de estudos rigoroso no isolamento. Não dá para ter estudo rigoroso nesse momento. Esse momento é um momento de flexibilidade, de afetividade, de criar laço com essas crianças. Não é hora e momento para sermos rígidos e inflexíveis, como eu coloquei aqui. Internalizar os conflitos não dá. Você precisa reinventar seu modo assertivo de uma comunicação assertiva. Aqui é o ciclo do diálogo com os filhos e educadores. Escutar os problemas. Família, educadores e escolas precisam escutar, ouvir esse problema. Negociar esse problema. Trocar experiência. Agir de modo assertivo. Fazer uma avaliação de todo o desempenho que está acontecendo. Esse é o contexto. Avaliar e monitorar diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, o que seu filho está passando e o que você está passando. Será que é necessário agora você aprender um conteúdo difícil? Ou você também não sabe explicar? Ou é melhor
Trabalhar sob pesquisa? Ou melhor, trancar a matrícula do seu filho? É uma decisão sua. Agora, a criança não pode sofrer com teus desejos, com as suas necessidades. As crianças não vão aprender para te fazer feliz. E você não vai ensinar a criança para te fazer feliz. Você é feliz por ensinar essas crianças. Essas crianças não podem ter traumas de ensino. Quais trilhas devo seguir? Primeiro, respire fundo e mantenha calma. Sem isso, você não consegue. Estamos vivendo um momento sem precedentes. Precisamos buscar resiliência diariamente. Escolas e famílias devem se organizar, como eu já falei. Pode ser online, e tem que ser online, e bater papo, alguém entrar no WhatsApp, fazer um grupo de pais. Não será possível reproduzir o modelo da escola dentro de casa. E homeschooling também não é reprodução de modelo. O momento acaba perturbando e gerando ansiedade em todo mundo. Professor, criança, pais e mães. Então existe aqui um círculo vicioso que precisa ser tratado. Investimento no estabelecimento emocional para dar conta dessa situação. Um diálogo assertivo entre as famílias e escolas. Isso é fundamental. Pais, tutores e educando estão procurando pela melhor maneira de lidar com as tarefas escolares. Tem sido pauta em grande debate nas redes sociais. E ninguém está chegando em comum acordo. Se essa educação não mudar, ninguém vai chegar a lugar nenhum. Então, nós precisamos entender que agora cumprir um currículo não dá, porque estamos todos enlutados. A escola é uma parceira, e visto que neste momento também estão com dificuldade de cumprir sua parte. Então os pais também precisam ser resilientes com a escola, porque a escola ela tem dívidas financeiras para pagar, tem professores para receber. Uma vez no Facebook, eu não sei onde foi, na rede social, eu vi uma coisa horrível, eu li. Uma mãe querendo, assim, era meio debochado, não sei, não posso julgar isso, porque a internet é uma rede fria, não tem um relacionamento cara a cara, e ela falou, se nós somos pais e educadores estão em casa, nós devemos ter pelo menos a metade do salário desses professores. Olha que situação. Isso é errado, não é viável. Os pais podem suprir temporariamente essa função, ensinando conteúdo? Sim, mas se for por projeto, fica bem melhor. Podemos trabalhar e desenvolver dentro do isolamento social? Sim. E é o momento de conexão familiar. É preciso mudar a perspectiva da perda de conteúdo em sala de aula, melhorar a convivência dentro de casa, lembrar que o conteúdo escolar teremos ao longo da vida. Repetir de ano, não vejo problema em criança que repete de ano. Às vezes é o ego do pai, que quer que a criança passe de ano de qualquer jeito. Será que essa criança está preparada? Gente, vamos pensar mais no filho do que em você mesmo. Lembrar que estamos vivendo hoje uma situação única. Conteúdos perdidos, importante para recuperar os laços familiares. Solidariedade, respeito, cuidado, acolhimento, empatia, amor, longanimidade, paz, comunicação, assertividade, cuidado com o outro, isso é muito importante. A inteligência emocional, afetiva e relacional. Compreender que não sairemos iguais desse processo, eu espero que sim. Entender melhor sobre a brevidade da vida, os filósofos já falavam sobre isso, Sêneca principalmente. Estamos preparados para lutas e perdas, estarmos preparados. É preciso organizar e calibrar as expectativas e não cobrar em excesso dos filhos. Desenvolver a estabilidade emocional da família. Os adultos devem atuar como reguladores das emoções das crianças e adolescentes, ou deles mesmos, né? Agir como filtros, evitar comportamentos de desequilíbrio, ansiedade ou depressão. Esses sentimentos serão transmitidos para os filhos. Então, se você está afetado, você vai afetar o outro. Evitar comportamentos de desequilíbrio, ansiedade ou depressão. Esses sentimentos serão transmitidos para os filhos. Evitar a insegurança e o medo. Procure ajuda terapêutica. É fundamental acolher as crianças e adolescentes com carinho, afeto e amor. Permitam que as crianças e os adolescentes expressem seus sentimentos, aprendam a validar tais sentimentos e conversar sobre tudo o que está acontecendo. Crianças podem chorar constantemente devido à insegurança e ao medo. Podem também provocar irritabilidade, alterações no apetite e sono. Planeje-se.
Família, planeje. Escola, planeje-se. Combine a rotina com as crianças e adolescentes. Nem toda criança e adolescente consegue aprender na parte da manhã ou na parte da tarde. Combine isso. Por exemplo, eu, Kátia, eu só aprendo na parte da tarde, na parte da noite. Então, o meu horário mesmo de começar as minhas tarefas são a parte da tarde. Não que eu deixe de fazer na parte da manhã, mas se eu puder escolher, eu vou da tarde para a noite, com todo gás. Combine com a criança a rotina para cada dia, mas que seja flexível. Se coloque no lugar dessa criança, empatia. Trabalhe com equidade. Tenha considerações às preferências dos filhos. É fundamental você ouvir. As crianças estão de luto também. Levar em consideração, como eu já falei, as preferências dos filhos é essencial. Planeje a hora de acordar com flexibilidade, mais uma vez. A hora do banho também, não tire sua criança para tomar banho na hora que você acha. A comunicação, ela precisa ser assertiva mais uma vez. O horário das refeições, combine tudo isso. Se nós não conseguimos como adulto, imagine as crianças. Deixe as crianças e adolescentes participarem da organização do dia. Isso traz mais responsabilidade e vontade de cumprir o combinado, incluindo as tarefas escolares. Então, estando em aula ou não, é sempre importante ter alguma rotina. Boa alimentação, horário de sono, estudo, lazer. Horário para a aula não precisa ser engessado esse horário. Evite cobranças. Crianças e adolescentes cansam também. Vocês, pais, não são professores. Seja didático e lúdico. Pesquisar materiais disponíveis na internet, sites e aplicativos para vocês criarem. Brinque dentro de casa. Brinque de amarelinha, de bambolê. Brinque de boneca, de carrinho. Não pegue o telefone celular quando terminar a tarefa e dá na mão do seu filho para uma fuga. Seu filho não pediu para nascer. Faça receitas de biscoitos e bolos em formato de letras. Olha aqui, alfabetizando, para aprender a ler, estudar matemática, geografia e história. Use o coronavírus como isso também, aprendendo matemática. Para trabalhar as disciplinas, podem utilizar opções de massinha, já tinha falado isso antes. Desenhos, trabalhar com projeto para sustentabilidade e mobilidade urbana, já tinha falado, usar isso como artifício. Olha só aqui, olha, esse folder que eu copiei, chegou o século XXI e com ele, consciência de um mundo em transformação. Pare com essa história da Gabriela. Olha, população digital, impacto social e ambiental, olha quanta coisa que nós podemos trabalhar com as crianças. Eu não vou ler isso aqui. Aí, como acompanhar, entendendo as transformações. E aqui está tudo mais, ó, transformar processos de negócios. E vai inovar, transformar. Seja resiliente sempre. Criatividade, autonomia, perseverança, pensamento criativo e capacidade de colaboração são competências cognitivas essenciais para o sucesso acadêmico e profissional. A família e a escola podem ajudar a desenvolvê-las. Aqui está a bibliografia e é o que eu pude trazer para vocês até aqui. Pense bem, é um momento de pandemia, é um momento de caos, é um momento de conflito, é um momento de luto. A negociação, a comunicação deve fazer parte desse contexto, desse momento atual. Converse com a escola, converse com os professores, faça um grupo no WhatsApp com os pais e vejam o que é melhor para os seus filhos, não para vocês. Essa história de meu filho querer tirar, tem que tirar 10, tem que tirar 9, gente, para com isso. Deixa, quando seu filho chegar na faculdade, aí sim, ele vai ter que tirar uma boa nota. Porque o que me faz perceber é que os pais têm um ego aflorado. Meu filho tirou nota 10, tudo bem. Mas o que essa criança, quando ela tem essas suas dificuldades, não passou emocionalmente para tirar esse 10 por medo da rejeição que os pais podem ter a ela, por medo de apanhar. Outro dia eu vi na rua uma criança de 4 anos reclamando:
a mãe brigando com ela no mercado. A criança começou a reclamar e ela gritando bem alto no mercado e falou: depois você me fala por que eu te bato forte. Nossa, meu coração doeu. Falei com meu marido: meu Deus, essa criança apanha muito. Agora você reclama porque eu bato forte, entendeu? Bater forte numa criança. Queria ver ela apanhar. Gente, eu não tenho nada preso com ninguém. Eu sou uma psicopedagoga que eu não gosto da violência. Nada com violência a criança vai aprender. E bater numa criança não vai resolver o problema. Vai atrapalhar. Olha só a quantidade de jovens, adolescentes, crianças que estão na droga. Por que será que essas crianças estão na droga? Eu penso, não é científico, que isso é uma falência na família. Ou um distúrbio também que pode ter acontecido. Ou bullying que foi feito. Olha o que está acontecendo no mundo. Nós pais também construímos bullying nas crianças. Quer ver uma frase que eu não gosto muito? Quando a mãe está brigando com o filho e ela é uma pessoa que se diz cristã e diz assim: olha, esse menino é uma bênção. Sabe o que essa criança pensa? Eu sou ruim, porque ela acabou de ter uma discussão, um desencontro ali, um conflito, e a mãe fala: essa criança é uma bênção. Ela quis xingar a criança. Então, temos que pensar muito bem o que falar. Você não precisa bater para que seu filho possa obedecer. Eu conheço crianças que nunca apanharam e não sabem nem o que é chinelada. E são muito educadas. Tudo está na construção da configuração familiar, no núcleo familiar. Se violência fosse boa, o mundo não teria tanto sofrimento. Então pense bem na hora de educar. O que serve para sua família não serve para a minha. Mas uma coisa é certa: eduque com amor. Que seu filho vai te devolver isso. Pode ter certeza. Obrigado por você estar aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir e comentar. Eu vou deixar meus dados aqui no YouTube. Toque o sininho e me ajuda, porque eu trabalho em casa, trabalho home office. Todos sabem que eu tenho uma dificuldade, mas não é uma impossibilidade. Eu tenho um problema visual, eu prefiro estar trabalhando mais dentro de casa do que lá fora. Mas eu faço palestra, eu ministro curso, eu procuro facilitar a minha vida e a vida do outro. Então, todos nós temos problemas. Eu tenho os meus e você tem os seus. Obrigado por você curtir.